Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio para nós estarmos aqui com vocês nessa noite e desfrutarmos daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Porque Ele vai fazer na sua vida e vai fazer na nossa vida aqui também, né? Nós também somos alvos dessas misericórdias e dessa bondade de Deus em nos alcançar e fazer de nós servos dispostos a servir. Então, que o Senhor possa abençoá-los nessa noite e que o Senhor faça prosperar o caminho de todos vocês e que cada um de nós receba de Deus aquilo que o nosso coração precisa nessa noite. Oi. Quando a gente pensa que já teve muito em Manaus, a gente sempre vai num lugar que nunca esteve, né, amor? É um privilégio para a gente estar aqui pela primeira vez. A primeira vez que a gente vem na Zona Leste, depois de dezenas de vezes vindo ao estado do Amazonas. Muito obrigado, pastor Pedro, sua esposa, seus filhos, toda a liderança da igreja por nos receberem aqui, né, meu bem? Desde 2002 a gente vem para cá, para o Amazonas, e nunca tínhamos vindo para esse lado de cá. É a primeira vez, então nós estamos estreando aqui na Zona Leste. E eu estava falando no carro para o Felipe, né, Felipe? O quanto a gente se identifica, porque ele veio falando comigo como é que nasceu o bairro, como é que as coisas aconteceram aqui, a característica do povo que habita aqui. Eu falei para ele, então eu estou em casa, porque eu sou do Rio de Janeiro e eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, a terra que a galinha cisca para frente, né? E a igreja que eu me converti ficava num aterro sanitário, era um lixão. E o nosso pastor, o pastor Nelson, ele era um oficial do Exército Brasileiro, ele era pastor da igreja da Norma, que era a igreja sede, e quando ele foi abrir essa congregação, ele deixou a igreja sede para ir pastorear essa congregação lá no lixão, e eu me converti nessa igreja, eu me batizei nela. Dessa igreja eu fui para o seminário, dessa igreja eu saí quando casei com a Norma. Então a gente sabe como é bom morar no lugar onde vocês moram, como é bom estar numa igreja de bairro como vocês estão, que todo mundo se conhece, todo mundo mora pertinho, e quando as coisas acontecem, Deus faz maravilhas no nosso meio. Vou pedir que o pastor Pedro ajude a dona Norma na descida, por gentileza. Muito bem. Eu preciso fazer algumas perguntas antes de começar a mensagem. Eu vou apresentar alguns livros, mas a pergunta mais importante que eu quero fazer aqui é: quem não vai responder a nada do que eu perguntar aqui, levante o braço. Ninguém? Então eu estou contando com todos vocês durante a mensagem, tá bom? Então na hora que eu fizer uma pergunta, eu espero que vocês respondam as perguntas que eu fizer. Nós trouxemos vários livros da Universidade da Família. Quem aqui já fez algum curso da Universidade da Família? O Veredas, Homem ao Maço, Mulher Única, Aliança, CRAU. Mantém o braço levantado, amor, dá uma olhada em volta. Mais de 40% dos presentes já passaram por cursos da Universidade da Família. E a gente conheceu a Universidade da Família em 1998, quando nós fizemos o primeiro curso, e depois fomos fazendo um após o outro. Eu era pastor da igreja, eu era o pastor titular, e começamos a disseminar os cursos para outras igrejas da nossa cidade. E depois de 6, 7 anos que a gente já trabalhava com os cursos da universidade na igreja que eu pastoreava, eles nos convidaram para irmos para Pompeia, nos mudarmos de Vitória, que era a cidade onde a gente morava, para Pompeia, e lá trabalharmos como missionários. E agora, no dia 1º de agosto próximo, completaremos, como já foi dito aqui, 21 anos que eu, a Norma e nossas 2 filhas trabalhamos no ministério lá na Universidade da Família. E uma das coisas importantes da Universidade da Família, além dos cursos, são os livros que a Universidade da Família produz. Então eu quero apresentar 3 dos vários livros que nós trouxemos ali e que você pode comprar para sua casa, para sua família. Esse primeiro que eu vou falar trata de um assunto muito importante para todas as famílias. A gente vive batendo cabeça, brigando
com essa coisa de movimento, de ideologia de gênero, de movimento LGBT, XYG, e a gente fica aí todo confuso por causa dessas coisas. Mas o problema não é o que está acontecendo lá fora, eu sempre repito essa frase. O problema é o que não está acontecendo em casa, é a falta de ensino dentro de casa, é a falta do exemplo dentro de casa, é a falta do conhecimento dentro de casa. E esse livro, ele trata desse assunto da sexualidade, ensinando sexualidade saudável aos seus filhos. Então, antes de você condenar o que está acontecendo lá no mundo, né, eu vou dar um exemplo aqui. A senhora sabe que exercício físico é bom para a saúde, não sabe? Quantas pessoas aqui dentro a senhora acha que fazem atividade física regularmente? A começar da senhora, a senhora faz alguma atividade física regularmente? Não. Essa moça que está do seu lado, a senhora acha que ela faz? Não é para você responder. A senhora acha que ela faz? Você acha que ela faz? Essa outra aqui do seu lado, a senhora acha que ela faz? Não, né? Você sabe que ela faz porque ela falou que faz, né? Você está espertinha, né? Sabe qual é o problema? É que a gente sabe que comer muito, vida sedentária faz mal. Quantos sabem disso? E quantos estão fazendo a coisa certa? Não precisa levantar a mão. Cuidando da alimentação e fazendo atividade física. Vocês percebem que o nosso problema não é saber o que está errado, é fazer o que é certo. Entenderam? O nosso problema não é saber o que está errado no mundo na questão da sexualidade, é a gente fazer o certo dentro de casa. Esse livro trata disso, ajudar pais e mães e avós a ensinarem o que é certo para os filhos. E dentro desse mesmo tema, conversas de fé em família. De novo, eu não vou perguntar para a senhora que eu já lhe apertei já, né? Deixa eu apertar um irmão aqui agora. Você aqui, irmão. Você sabe que fazer culto em casa é importante, não sabe? Que ler a Bíblia em casa é importante, que orar em casa é importante. Sabe ou não sabe? Sabe. Mas você sabe qual é o problema da gente? A gente sabe que fazer culto em casa é bom. Mas você sabe qual é o problema? É que a gente quer repetir em casa o culto da igreja. A gente quer cantar hino, quer ler a Bíblia, quer pregar, quer orar, quer levantar oferta, quer expulsar demônio e fazer apelo. E o culto em casa não é a repetição do culto da igreja. O culto em casa, segundo Deuteronômio 6 nos ensina, é falar das coisas de Deus na hora que a gente acorda, na hora que a gente senta para comer, na hora que a gente vai deitar, quando a gente vai sair de casa. É nessas horas que a gente vai ensinando as coisas de Deus para os nossos filhos e para todo mundo dentro de casa. Senão a gente vai achar que fazer o culto dentro de casa é marcar uma hora todo dia para a gente cantar, ler um salmo, cantar um hino da harpa, alguém pregar, e a gente acha que isso é culto. Nesse livro, Conversas de Fé em Família, o mesmo autor do outro livro, ele ensina a gente como puxar assuntos sobre a Bíblia dentro de casa com a família inteira. É um livro muito importante. E o último, esse aqui é um dos 5 livros para mim mais importantes da Universidade da Família, e toda família cristã deveria ler esse livro. Não é só ter esse livro. O Poder da Bênção dos Pais. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão, o bração, bem altão, para eu ver todo mundo. Quem aqui é avô ou avó? Levante o braço. E quem aqui é filho de alguém? Levante o braço. Só um minuto, vocês não entenderam. A senhora tem pai e mãe? A senhora tem? É? Então a senhora é filha de alguém, certo? Então vamos levantar o braço? Vamos lá? Quem é filho de alguém aqui, levante o braço. Agora todo mundo entendeu, né? Você sabe qual é o problema disso? É que quem é pai e mãe jura que está fazendo o que é certo, está fazendo o seu melhor para os seus filhos, é ou não é verdade? Mas quantos filhos aqui sabem que nem sempre os pais aceitam? Quantos de nós temos lembrança de algumas vezes que os nossos pais erraram conosco e falharam na educação, sobretudo na correção?
Uma coisa que a Bíblia nos ensina que é muito poderosa é o poder da bênção dos pais. A bênção na Bíblia é algo tão sério que Jacó estava disposto a enganar o irmão para receber uma bênção. Bênção é uma coisa tão séria na Bíblia que Esaú, depois que descobriu que foi enganado, estava disposto a matar o irmão. E nós não podemos tratar bênção como coisa comum. Então, eu falei desses 3 livros lá, a gente tem vários outros títulos. Não vá embora sem passar lá, conversar com a Norma um pouquinho e adquirir um livro, pelo menos, para a edificação da sua família. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu acho que já pode jogar na tela, por favor. Os slides já está com o pessoal? Quem é que está passando os slides? Qual dos dois vai passar os slides? Ela. Então não dorme durante a pregação, por favor. Não deixa ninguém te distrair. E toda vez que você vê eu passar minha mão na minha tela, você troca aí também. Combinado? Então não deixa ela dormir, viu, irmão? Por favor. Então vamos lá. Pode jogar para mim aí. Pronto. Pode apagar essas luzes aqui, ó, para o pessoal poder ver melhor. Não, as daqui do palco. Aí. Melhorou, pessoal? Sim? Então vamos lá, vamos ler junto comigo qual é o título da mensagem. Fé no lar, de pai para filho há muitas gerações. Vamos juntos? Do que você está falando, Dinati? Eu quero contar a história de Moisés. Eu quero contar a história de Moisés e o pai de Moisés. Não, agora você já pulou muito. Ali é o próximo. Desculpa o velho aqui. Aqui está o certo. Ali é o próximo. Então você está certo e eu estou todo errado. Moisés e seu pai. Como é que Moisés foi influenciado pela fé da sua família? Todos nós conhecemos a história de Moisés. E eu quero fazer uma pergunta para os meus irmãos. Quanto tempo é necessário para ensinar ao filho o que é indispensável? Quantos acham que em 1 ano você consegue ensinar tudo que você precisa para o seu filho? Em 1 ano. Seu filho nasceu, em 1 ano você já passou tudo para ele. Levante a mão, quem acha que em 1 ano, só uma criança que acha que já sabe tudo? Ninguém. Quantos acham que em 5 anos todo pai e toda mãe já conseguiu transmitir e ensinar para o seu filho tudo aquilo que ele considera indispensável? Quem acha que dá para ensinar em 5 anos? Só eu mesmo, né? Outra criança, né? Quantos acham que até 21 anos o filho tem que aprender tudo que é necessário para a sua vida, o que é indispensável? Quem acha que tem até os 21 anos do filho para ensinar? Ó, gente, eu perguntei, quem não vai responder a nada. Vocês, pelo amor de Deus, não fica me olhando cara de paisagem. Quem acha que até 21 anos? Ok. Quem acha que tem a vida inteira para ensinar o filho tudo que é indispensável? Levante o braço. Ok, a maioria levantou agora, mas tem gente que não levantou nenhuma, né? Então vamos lá de novo. Quem acha que tem até os 21 anos para ensinar, levante o braço. Até os 21 anos. 21 anos. Vocês que levantaram anteriormente? 21 anos. Ok. Quem acha que tem a vida inteira para ensinar o filho? Minha senhora, qual é o nome da senhora de rosa? Ângela. Sabe, Ângela, me perdoe chamá-la de Ângela. Sabe, Ângela, qual é o erro dessa resposta que a maioria deu? Achar que tem a vida inteira para ensinar o filho. É que tem gente com burro velho dentro de casa, que tem que ficar repetindo tudo para ele como se fosse uma criancinha. Se você acha que você vai ter a vida inteira para ensinar teu filho, é por isso que tem mulher casada tendo que ensinar para o marido que ele devia ter aprendido
em casa. É por isso que tem mulher que quando casa, não sabe fazer uma boa parte das coisas que deveria ter aprendido em casa. Mas vamos voltar aqui, vamos para a próxima pergunta. O que você acha que é indispensável para ensinar o seu filho? Eu tenho a minha lista, eu queria convidar vocês para lerem a minha lista do que eu acho indispensável para ensinar o filho. Os homens podem ler a primeira linha, por favor? Se virar sozinho. Ô mãe, como é que faz isso aqui? Qual é a resposta? Se vira. Você já não é mais criança. A gente tem que ensinar os nossos filhos para que chegue um momento em que eles vão saber se virar sozinhos. As irmãs, a segunda linha, por favor. Vamos lá, todas as irmãs, vamos juntas? É verdade, todo pai, toda mãe tem que ensinar os filhos a obedecer os pais. Aqui entra um problema. Você sabe o que está acontecendo hoje? Os pais não querem mais ter trabalho para ensinar os filhos. É só você ver. Você vai num restaurante, você vai numa praça de alimentação do shopping, tem alguém com uma criança da idade daquela menininha que está ali na cadeira, querendo dar comida. Você sabe o que os pais estão fazendo hoje? Eles pegam o celular, põem na frente da criança e a criança fica ali hipnotizada. E aí eles enfiam a colher na boca da pobre criatura. Ai, está me perturbando demais, dá o celular para essa criança aí, pelo amor de Deus. Os pais não querem mais ter trabalho de ensinar obediência para os filhos. Querem outro exemplo? Qual é o nome desse menininho ali, camisa preta? Benjamin. Benjamin, vem aqui. Benjamin, eu estou chamando, hein? Benjamin, eu vou contar até 3. 1, Benjamin. 2, Benjamin, eu estou chamando. 2,5, 2,75, 2,80. Vira uma dízima periódica, ele não obedece e não tem a mínima disposição de fazê-lo obedecer. Repita depois de mim: demorar a obedecer. Vamos lá, todo mundo? Demorar a obedecer é o mesmo que desobedecer. Não olha para a cara da sua filha não, irmã. É você que tem que se lembrar disso na próxima vez que você der uma ordem para ela. Você tem que dar ordem para o seu filho com a disposição de fazê-lo obedecer. Nós, pais e mães, avós, temos que ensinar obediência aos nossos filhos. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é uma forma de honrar. Terceira linha, vamos ler todos juntos? Vocês já repararam que na nossa época, a gente que é mais maduro, era tão natural. Quando chegava uma pessoa idosa, o que a gente tinha que fazer? Uma bênção. Se a gente tivesse sentado, chegasse um idoso, o que era para fazer? Ceder o lugar. Hoje parece que eles nem existem. Parece que eles nem existem. Eu tenho mais de 60 anos, eu tenho a minha plaquinha de idoso, e às vezes eu chego no estacionamento, a vaga de idoso está ocupada por alguém que não tem a plaquinha. Não é um idoso, é um vaidoso que não quer andar e que toma o meu lugar. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a amar ao próximo. Quem aqui faz compra no supermercado? Quem? Cá, deixa eu achar uma vítima, não, um voluntário. Cadê? Aquele cidadão ali, qual é o nome do meu irmão? Raimundo. Faz compra no mercado, Raimundo. Põe tudo no carrinho. Leva para o seu carro. Tem carro, Raimundo? Não? Ih, Raimundo, falhou, hein?
Que o Senhor te abençoe e te dê um carro, para na próxima vez que eu for contar essa história, você ter um carro. Cadê? Você tem carro, gente boa? Não? Senhor, abra as portas, Senhor, para esse povo ter carro. Abra as portas para a igreja ter um estacionamento para botar esses carros todos. É melhor perguntar quem tem carro aqui. Aqui. Gente boa ali, gente boa. Qual é o seu nome, gente boa? Carlos, vai no mercado, faz compra, põe no carrinho, traz até o seu carro no estacionamento. Ô Carlos, você não me deixa frustrado. Quando você acaba de tirar do carrinho e botar no seu carro, o que você faz com o carrinho? Deixa o Carlos responder. O que você faz, Carlos? Você não está mentindo para mim não, né, Carlos? É a esposa dele? Ele faz isso mesmo, irmã? Quando ele não leva, você leva. Você já reparou que tem uns incircuncisos, uns filisteus, que quando chega com a compra, põe no porta-malas e ele larga o carrinho na vaga ao lado, ou entre dois carros? Quem já viu isso? Você sabe que nome tem isso? Falta de amor ao próximo. Ele não está preocupado com quem vem depois. E se tem alguém fazendo isso aqui, você está atormentado, em nome de Jesus. Que na próxima vez que você for no supermercado, você vai ver a minha cara te repreendendo lá. Você senta num lugar, aí você senta e põe a sua bolsa na cadeira ao lado. Chega alguém para sentar, a cadeira está ocupada com o quê? Com a sua bolsa. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas não estão sendo ensinadas a amar ao próximo. Nós temos que ensinar isso aos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. O que está faltando na minha lista? O que você poria na minha lista que não está aqui? Eu sei que vocês têm sugestão de coisas que vocês acham que todo pai e toda mãe tem que ensinar para os filhos. O que mais? Vocês prometeram que iam responder as perguntas que eu fizesse. Pode falar alto. O valor do trabalho, muito bem, nota 10, Felipe. O que mais? Fazer as tarefas de casa, da escola, e ajudar nas tarefas da família. O que mais? Honestidade, generosidade. Nós temos que ensinar essas coisas aos nossos filhos. Então vamos voltar ali. Quanto tempo leva para ensinar isso? 1 ano? 5 anos? 21 anos? Dá para aprender isso em 21 anos? Então levante a mão se você acha que dá. Hoje já melhorou, porque antes só tinha 3, né? Quem acha que ainda tem a vida inteira para ensinar isso para os filhos? Eu vou ter que começar a pregação toda de novo, porque ainda tem gente que acha que vai ter a vida inteira. Eu vou repetir aqui em alto e bom som. Você não tem a vida inteira para ensinar o teu filho. Você não tem a vida inteira para ensinar a tua filha. Eu estou fazendo isso como uma introdução para falar sobre quem? Sobre quem, irmãos? Moisés. Vejam comigo se é verdade. Se os nossos dias são difíceis, considere os tempos em que Moisés nasceu. Vamos ler juntos como era o tempo que Moisés nasceu? Um governante. Caçaram minha palavra aqui. Quando Moisés nasceu, aí chegou? Muito bem, vamos ler juntos. Um governante inseguro
tirano. Quem era o governante quando Moisés nasceu? Faraó. Vamos ler o segundo. Ele viveu num ambiente de idolatria e magia. Ele viveu num ambiente em que a economia era baseada na exploração da mão de obra escrava. Muito pior do que os tempos que nós vivemos. E quanto tempo Moisés viveu com a sua família? Pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, versos 9 e 10, por gentileza. Êxodo capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos começar um pouquinho antes? Vamos começar lá do verso 2. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Olha o verso 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Atenção, todo mundo conhece essa história. Moisés nasceu, a mãe escondeu, a ordem de Faraó era acabar com todos os meninos. E aí a mãe do menino não queria matar, mas não dava para esconder o menino. Ela põe no cesto na beira do rio, a filha de Faraó acha. Todo mundo sabe dessa história. E quem acabou criando o menino? A própria mãe. E aí ela cria o menino até desmamá-lo, até ele ficar crescidinho, até ele já não ser mais um bebê. Quantos anos vocês acham que Moisés viveu com a sua família? Quem acha que ele ficou até 1 ano de idade? 1 ano de idade. Quantos acham que ele ficou 5 anos com a sua família? Ok, gente, se tiver alguém com reumatismo, artrite, artrose, o braço não passa daqui, está curado em nome de Jesus, tá bom? Levanta o braço alto para eu ver. Quem acha que ele ficou até os 5 anos? Muito bom. Que a pessoa levanta assim porque está com medo, né? Ou ela acha então que é 4 anos e meio, ela levanta só meio braço. Quem acha que ele ficou com a mãe até 21 anos? Ninguém acha. Quem acha que ele ficou a vida inteira com a mãe? Quanto tempo a mãe de Moisés teve para ensinar? Quanto tempo o pai de Moisés teve para ensinar? Dizem os principais historiadores, eu não sei dizer ao certo, também não está escrito, mas dizem os principais historiadores que ele viveu no máximo até os 7 anos de idade com a sua família. É mais provável que tenha sido até os 5 anos. Eu não sei dizer ao certo quanto tempo ele passou. Eu não sei dizer o que foi que o pai e a mãe de Moisés e os seus irmãos mais velhos ensinaram para ele, nem qual foi o método que eles usaram para ensinar. Porém eu sei de uma coisa: houve um momento na história de Moisés que tudo mudou. Ele viveu lá no palácio de Faraó, criado como filho da filha de Faraó, não é isso? Um dia
ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele foi lá defender e acabou matando o egípcio. Passado um tempo, ele viu 2 hebreus brigando, e ele foi separar os 2 irmãos, e aí um dos hebreus disse para ele: você vai matar um de nós igual você matou o egípcio? E aí Moisés ficou com medo e fugiu. Sabe que idade Moisés estava nessa época quando ele fugiu? 40 anos. E ele foi se esconder lá atrás do deserto, e ficou lá 40 anos escondido. Mas um dia aconteceu uma coisa que mudou a história de Moisés. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 6. Vamos tentar repetir aqui antes da gente ler. Qual a idade aproximada que Moisés saiu da casa do pai e da mãe? Dos 5 até os 40 ele viveu aonde? No palácio de Faraó, naquele ambiente de idolatria, magia, feitiçaria. E agora ele está com 80 anos, tendo vivido 40 anos escondido no deserto. Olha o que o texto bíblico diz. Abra aí Êxodo capítulo 3, verso 6. Vou começar um pouquinho antes. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Agora, irmão e irmã, preste atenção no verso 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Tendo vivido apenas 5 anos com a sua família, 35 no palácio de Faraó, 40 escondido no deserto, aos 80 anos, Moisés tem um encontro com Deus. E quando Deus aparece para Moisés a primeira vez, a primeira fala que Deus tem com ele para se identificar, o que é que Deus fala? Os irmãos conseguem repetir para mim? Podem falar alto, por gentileza? Eu sou o Deus do teu pai. Deus podia ter falado, se apresentado de qualquer forma para ele, como o fez na sequência: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não, Deus quis se apresentar para ele de uma forma pessoal, de uma forma que tocasse o seu coração, de uma forma que não fosse tão distante, tão remota, mas uma lembrança de alguém que falou quem era Deus para ele. Eu sou o Deus do teu pai. Eu perguntei, quanto tempo a gente precisa para ensinar aos filhos o que é indispensável? De tudo que você, pai, mãe, vovô e vovó, tem de importante nessa vida para ensinar aos seus filhos e netos, ouçam com muita atenção. A coisa mais importante que teus filhos e netos precisam saber é quem é o teu Deus. Quem é o Deus da tua família. E isso ele precisa ouvir aonde? Dentro de casa.
que acorda, na hora que senta para comer, na hora que sai de casa, na hora que vai dormir. Porque se você está dependendo daquilo que acontece na igreja, você está perdendo tempo. Eu estava falando esses dias no carro para alguém, foi com o irmão Natan e com o Divino. Eu sei que aqui no Amazonas tem muito vascaíno, viu, pastor Pedro? Tem algum vascaíno aqui? As pessoas têm até vergonha de levantar a mão para dizer que é vascaíno, né? Eu sei que aqui no Amazonas, mesmo no meio dos irmãos, tem muito torcedor do Flamengo. Tem ou não tem? Não é uma tragédia isso? Tem até corintiano aqui no Amazonas, tem? Tenha lá. Vocês sabem qual é o time que esse cidadão aqui torce? Eu sou torcedor do Fluminense. Eu tenho 2 filhas. Qual o time que vocês acham que as minhas filhas torcem? Ué, por que vocês falaram que é Flamengo? Sabe por que as minhas filhas torcem pelo Flamengo? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu sempre fui um torcedor do Fluminense, que nunca tive uma camisa do Fluminense. Nunca fui a um estádio assistir um jogo do Fluminense. Não sabia o nome dos jogadores. Como é que eu queria que as minhas filhas gostassem de um time de quem o pai nada sabia? De quem o pai sequer era animado, empolgado. Sabe o que o corintiano faz quando vai para o hospital levar a sua esposa para ter um neném? A primeira roupa que o neném vai vestir na hora de sair do hospital é mais um para o bando de louco. E sabe por que o corintiano dá essa roupa para o filho dele? Sabe, Felipe? Porque ele não quer que o avô palmeirense traga uma roupa do Palmeiras antes do menino vestir a roupa do Corinthians. Então repita depois de mim: naquilo que o pai for morno, vamos lá todo mundo, naquilo que o pai for morno, alguém vai esquentar o filho. Se você é um crente meia boca, não é de admirar que o seu filho esteja sendo atraído pelo mundo. Se você não é um crente que conhece a Bíblia que você crê, não é carregar, é conhecer. Não é à toa que o seu filho esteja sendo atraído por filosofias estranhas. O pai de Moisés, a mãe de Moisés, teve pouquíssimo tempo para ensinar as coisas indispensáveis para Moisés. Se eles sabiam que o tempo era curto, a coisa mais importante é ensinar quem é o Deus do papai, quem é o Deus da mamãe, quem é o Deus que nós cremos, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós entregamos a nossa vida. Você pode não ter tempo para ensinar muita coisa ao seu filho, porque você trabalha duro, porque você tem uma vida difícil, porque você não tem muito estudo, mas você conhece o teu Deus, e você precisa falar do teu Deus para os teus filhos. Você pode ser uma pessoa que não tenha muito recurso financeiro para levar o seu filho para os bons lugares, para levar o seu filho para os congressos, para levar seus filhos para o acampamento, mas quando o dia amanhecer na sua casa, não deixe ninguém sair de casa sem saber que foi Deus que renovou a misericórdia dele sobre todo mundo. Eu estava pregando em Goiânia algumas semanas atrás, e tinha um empresário não crente, um homem católico, e quando terminou o culto, ele ficou com a esposa para conversar comigo. Ele disse: de tudo que o senhor falou aqui, uma coisa me fez tomar uma decisão hoje. Eu saio de casa muito cedo, antes do meu filho sair para a escola,
A minha esposa fica para mandar o menino para a escola, depois ela vai para o trabalho dela, cada um sai de casa num horário. Eu não tomo café com a mulher toma café com o filho e despacha o filho, e nós não fazemos absolutamente nada dentro de casa para expressar a nossa fé. Ele disse: hoje eu estou tomando uma decisão. Eu vou sair um pouquinho mais tarde de casa, mas eu vou acordar o meu filho mais cedo, para a gente pelo menos fazer uma oração do Pai Nosso antes de sair de casa. Um homem católico. O que é que você faz quando você senta com a sua família à mesa? Eu lembro, a gente tinha uma tradição na nossa casa, todo sábado de manhã. Eu trabalhava fora, minhas filhas estudavam, mas todo sábado de manhã tinha uma tradição, era a rádio despertador. As minhas filhas estavam no quarto dormindo, eu acordava mais cedo, ia para a porta do quarto delas, abria a porta e dizia: bom dia, dia, bom dia você, bom dia, alegria, como se fosse uma rádio. O sol está brilhando lá fora, vem para a vida, esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremos. Elas jogavam o travesseiro em mim, ficavam bravas comigo, porque eu as acordava, mas elas lembram até hoje da rádio despertador. Quanto tempo os pais de Moisés tiveram? No máximo 5, talvez 7 anos, para ensinar a coisa mais importante: quem é o Deus do papai, quem é o Deus da mamãe. Moisés estava com 80 anos de idade. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá dele, não se desviará dele. Moisés depois testemunhou disso, quando ele fala em Êxodo 18:3, ele está conversando com seu sogro, e ele vai contar para o seu sogro o que foi que aconteceu com ele. No verso 3 do capítulo 18, Moisés vira para Jetro, seu sogro, e diz o seguinte: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estranha. E aí o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador. Para não se esquecer quem era o Deus dele, o Deus de seu pai, ele botou o nome do seu filho de Eliezer. O Deus do meu pai foi o meu ajudador. Pai e mãe que está aqui, o que você precisa? O que os pais dos nossos dias precisam? Nós estamos vivendo dias difíceis, amém, queridos? O mundo jaz no maligno, a gente está preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com eleição, preocupado com escola, preocupado com movimento, mas você não precisa se preocupar, você precisa de outra coisa. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:23. Hebreus 11:23. O que diz Hebreus 11:23 que os pais dos nossos dias precisam? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Repita comigo: Moisés não era uma criança comum. Esse menininho aí do seu lado é seu, irmão? Ali atrás, ali, aqui, seu? Não, você é de quem, menino? Da outra, é seu. Qual é o nome? Isaac, menino comum. Sim, vou repetir a leitura da Bíblia.
Os pais de Moisés olharam para ele e viram que ele não era um menino comum, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Seu filho, qual é o nome dele? Menino comum, porque ele é de Deus. Olha para ele e diz: meu filho, você é de Deus. Você não é um menino comum. Diga para ele. Quem é esse rapaz aí de camisa preta atrás do Isaac? Quem é você, filho? Anthony. Seus pais estão aqui, Anthony? Não? Pessoa comum você? Você está meio em dúvida. Por que você não é um homem comum, Anthony? Deus tem um plano para a sua vida, filho. Você não é um homem comum. Deus tem um plano para a sua vida. Estou vendo um pequenininho ali atrás, ó. Ele até olhou para trás agora. É você, amigo. Qual é o seu nome? Samuel. Quem é seu pai, Samuel? Esse aí? Seu pai de Samuel? Menino comum? Como não? Por quê? Deus tem um plano na vida do Samuel. Então diga isso para ele, irmão. Quem precisa ouvir isso é ele. Eu estou vendo uma mocinha ali atrás, entre um homem de camisa azul e uma mulher de camisa azul. Quem é ela? Quem é? Evangeline? É filha de quem? Sua? Menininha comum? Como não? Eu estou olhando para ela, parece uma criança comum. Ela não é comum, não? Por quê, irmão? Ele é o pai. Fale para os teus filhos. Por que ela não é comum, irmão? Porque Deus tem um plano na vida do Evangeline. Mas você tem que olhar para ela e dizer: minha filha, você não é comum. Você é uma menina especial. Os pais dos nossos dias precisam ter a visão dos pais de Moisés. Guardar os seus filhos, dizer: filho, filha, sabe por que mamãe cuidam de você desse jeito? Porque você não é uma criança comum. Você é um presente que Deus nos deu. Você é especial e Deus tem um plano para a sua vida. Quem é pai ou mãe aqui? Isso. Quem está com filho aqui? Está com filho, está ali a mocinha. Ali. Não esqueça de dizer para os seus filhos: você não é alguém comum. Você é alguém que Deus escolheu. Quantas vezes ele precisa ouvir isso? Quantas vezes? Todo dia. Sempre que possível. Se você disser: toda vez que eu lembrar, ele está perdido, porque tu esquece. Você precisa lembrar. Os pais de hoje têm que proteger os seus filhos, porque seus filhos não são comuns. Os pais de hoje não podem ser prisioneiros do medo. O Túlio, ex-jogador de futebol, prestou um desserviço quando ele e a mulher foram para a internet dizer que não iam mandar a filha para a faculdade, porque a faculdade pública era um antro perigoso para a filha dele. Sabe por que ele tem medo de mandar a filha? Porque ele criou uma filha comum. Quem cria filho com senso de identidade em Deus, está mandando é um profeta, está mandando é um servo para dentro da faculdade, para ser sal e luz. Você tem que se preocupar, não é o que a faculdade tem para dar para o seu filho, mas é o que o seu filho tem para dar para a faculdade. Meu filho, você vai passar na prova,
você vai entrar no curso que Deus colocar no teu coração, e você vai para o FAM, você vai para onde for, e a sua luz vai brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não tenha medo de enviar teu filho, porque Joquebede enviou um menino de quantos anos? 5 anos. Para onde? Para o FAM? Não, para o palácio de Faraó. Mas Moisés já estava circuncidado no coração, porque ele sabia quem era o Deus do papai e da mamãe. Eu quero dar só um outro exemplo, porque eu tenho 10 minutinhos para terminar. Lembra de 4 rapazes? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lembra desses 4? Para onde eles foram levados? Com que idade? Adolescentes. O papai e a mamãe foram juntos? Tinha supervisor do ministério de adolescentes? Tinha algum rabino lá para tomar conta deles? Eles foram morar onde? No palácio de quem? É até difícil de falar. Nabucodonosor, lá na Babilônia, o antro, o centro de toda perdição e feitiçaria. O que eles foram lá? Bênção. Deus usou Daniel para revelar sonhos. Deus usou o Misael, Ananias e Azarias para não se dobrar diante das ofertas do rei, e lá dentro da fornalha eles revelaram quem era o Deus deles. Não tenha medo de enviar teus filhos, apenas certifique-se de que eles sabem quem é o Deus do papai e da mamãe. Apenas certifique-se de que você está ensinando o que é indispensável para eles, e não importa onde o seu filho for parar, Deus vai com ele, Deus será com ele e Deus vai usá-lo. É isso que nós precisamos crer. Nós que somos pais nesses dias, precisamos crer que Deus guarda os nossos filhos em quaisquer situações, que o Senhor está com eles, seja lá no palácio de Faraó, seja no deserto, seja também lá no palácio de Nabucodonosor, ou até mesmo na fornalha. Filho, filha, você vai, mas saiba de uma coisa: o anjo do Senhor acampa em derredor daqueles que o temem e os livra. Mantenha-se no temor do Senhor, e Ele vai guardar e vai livrar você. Seus 2 tios, Daniel e o Otávio, eles eram da roça, lá em Minas Gerais, pastor Pedro. O avô materno da Norma, seu Antônio, muito pobre, morando na roça, tinha que mandá-los para o Rio de Janeiro para trabalhar e ter oportunidade de estudar, como o pessoal do interior do Amazonas, que sempre manda filho para a capital. E o avô da Norma, seu Antônio, na hora que ele foi despedir o Daniel e o Otávio, o Daniel tinha 12 anos, o Otávio devia ter uns 10, estavam indo para o Rio de Janeiro, com a idade 12 e 10. O Daniel estava com 80 anos, e ele contou para a gente uma história, que no dia que o pai dele os enviou para o Rio de Janeiro, ele botou a mão na cabeça dos 2 filhos e disse: Senhor, guarda os meus filhos nos teus santos e retos caminhos. E os enviou. O Daniel, com 80 anos, nos disse assim: naquela época eu não fazia a mínima ideia, menino da roça, eu não tinha estudo, eu não fazia a mínima ideia o que significava santo e reto caminho. Aí eu fui morar no morro, e aí eu lembrava, todo dia que eu ia descer o morro, eu lembrava do meu pai. Então eu lá do alto do morro, eu traçava uma linha reta, porque eu achava que era isso que meu pai estava falando na oração. E eu descia o morro em linha reta, eu não olhava nem para um lado, nem para o outro. As pessoas me cumprimentavam, eu cumprimentava olhando para frente, porque eu lembrava do meu pai: guarda os meus filhos nos santos e retos caminhos.
Ele com 80 anos ainda lembrava da oração que o pai dele fez quando ele tinha 12 anos. Não tenha medo de enviar teus filhos. Creia que Deus está guardando os teus filhos nos santos e retos caminhos dele, aonde quer que você os envie. Na escola fundamental, no ensino médio, na faculdade, no trabalho, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Meu filho, você está debaixo do Deus do papai e da mamãe. Não tema. Vocês estão entendendo o que é indispensável para um pai e para uma mãe? Por último, esteja atento à ação sobrenatural de Deus. Eu sei, pastor, por experiência, que aqui dentro deve ter pai e mãe de filho que está afastado da igreja, que está afastado do caminho de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: Moisés estava longe, Moisés estava fugido, Moisés estava cheio de culpa porque matou um egípcio, Moisés estava cheio de medo porque ele temia ser descoberto como assassino de um egípcio. Moisés estava num caminho completamente distante daquilo que os pais talvez tivessem projetado para ele. Mas Deus achou Moisés no meio do deserto. Não importa onde o seu filho esteja agora, Deus pode achá-lo aonde quer que ele esteja. Deus pode achar o teu filho e a tua filha e dizer para ele: eu sou o Deus do teu pai e da tua mãe, que oram por você, que clamam por você, que jejuam por você, que choram por você. Deus não acabou a obra dele na vida do teu filho e da tua filha. Deus pode achá-los em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Me deem mais uns minutinhos. Não desperdice o seu tempo. Os seus filhos vão partir. Seus filhos não vão ficar com você para sempre. Sabe aquela... Ah lá, a mãe já até olhou para o lado. Ai, Jesus, que demore bastante. Você nunca sabe quanto tempo vai durar. Sabe por quê? Moisés saiu com 15. Daniel e seus amigos na adolescência. Você não sabe quando você será tirado deles, nem se eles serão tirados de você. Não desperdice o seu tempo. Se os seus filhos não estão aqui, mas vão chegar em casa de noite, hoje é o melhor dia. Se os seus filhos não moram com você, moram longe, essa noite é a melhor noite para você ligar para eles e abençoá-los e dizer: você não é um filho comum, você é um presente que Deus me deu e Deus tem um plano na sua vida. Você não precisa ficar pregando para o seu filho, não precisa ficar ralhando com o seu filho, não precisa ficar botando medo do inferno nele. Você só precisa ter a certeza de que ele sabe quem é o Deus do papai e da mamãe. Não desperdice seu tempo. O melhor dia se chama hoje. Crie vínculos fortes com seus filhos, que não se desfaçam nem com o tempo, nem com a distância. Em Lucas 15, conta a história do filho pródigo, que pegou tudo que era dele, saiu de casa e viveu a vida mais porca que um filho pode viver. Mas quando ele estava no fundo do poço, ele recobrou o juízo e disse: eu irei para a casa do meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa a porta da tua casa aberta, porque tu não sabe quando Deus vai trabalhar na vida do teu filho e trazê-lo de volta para você. Crie vínculos fortes, porque o mundo vai decepcionar o filho desviado, o mundo vai decepcionar o filho que abandonou a fé, mas ele precisa saber que a casa do papai e da mamãe é um lugar de cura, restauração e de aceitação. Incuta nos teus filhos senso de propósito e destino de novo. Cadê? Quem está com filho aqui hoje? Quem está com filho aqui? Quem está com filho? Filho? Quem é seu filho, senhora? Quem é seu filho?
Essa criatura são seus filhos. Tem mais? Cadê o outro? Lá atrás, tudo gente comum. Não, irmã. São o quê? Eu preciso ouvir o que essa irmã tem para falar dos 3 filhos. Fala, irmã, bem alto. Dos 3, eu acho que é só na daquele ali, não? Dos 5. Então nunca deixe de dizer isso para eles. Nunca deixe de olhar nos olhos dessa moça e dizer: minha filha, você é um presente que Deus me deu. Você é um presente que Deus me deu. Incuta neles senso de propósito e destino. Ore, querido. Ore para que seus filhos tenham revelação de Deus. Ore para que a sarça queime diante dos olhos deles. Ore para que quando eles estiverem fugindo, eles vejam o que lhes chame a atenção. E atraídos pela curiosidade, eles terão um encontro com Deus, que vai mudar a vida deles para sempre. Eu queria que vocês lessem comigo as 3 palavras mais importantes quando o assunto é educar filhos. Vamos ler juntos? Intencionalidade, regularidade e previsibilidade. Vamos repetir? Sabe o que essas 3 palavras dizem para mim? Intencionalidade mostra qual é a sua atitude. Tem um ditado no interior de Minas Gerais que diz que angu de um dia não engorda cachorro. Intencionalidade é o que você tiver que fazer, faça de forma intencional. Não é de vez em quando, não é quando lembrar. Ponha isso como sua agenda. Ponha isso como prioridade. Você não sabe quanto tempo você vai ter com seus filhos. Faça isso com regularidade. Faça isso sempre. Faça isso de forma intencional e regular. E por último, se você é intencional, se você faz regularmente, é previsível que você colha fruto. Porque o Salmo 126 diz: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará antes de voltar com seus feixes, assim, voltará sem dúvida. Com certeza vai voltar, trazendo consigo o seu fruto. Vá chorando, mas faça o que tem que fazer pelos seus filhos. É difícil, mas faça o que tem que fazer pelos seus filhos. Vai ter que acordar mais cedo, não tem problema, mas vale a pena, é seu filho. Vai ter que dormir mais tarde, não tem problema, é seu filho. Vai ter que gastar um tempinho a mais na refeição para orar e dizer: muito obrigado, Deus, pela comida que nós estamos tendo. É custoso, mas vale a pena, é pelos seus filhos. Sabe por quê? Você não sabe quanto vai ter tempo de ter com eles. Faça o que precisa ser feito. Faça regularmente. E faça na expectativa de que o fruto será colhido no tempo de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero orar por aqueles pais e mães que têm seus filhos afastados do caminho de Deus. Aquele que para trazer o filho para a igreja quase que vem acorrentado. Para você trazer seu filho, sua filha, quase que tem que botar no enforcador de pitbull. Aquele filho que você criou na igreja, que hoje não quer nada com Deus, e você fala com ele e diz: mamãe, eu estou bem com Deus. Mas você sabe que não está bem. Você, pai e mãe, que está preocupado com seu filho jovem, sua filha jovem. Você que é pai e mãe, que está sofrendo com medo do futuro do seu filho, da sua filha. Essa foi uma noite que Deus preparou para todos nós, para trazer uma resposta para a sua oração, para trazer uma palavra para o seu coração.
é gozado, sabe o quê? Qual é o teu nome, gente boa? Meu irmão aqui? Edmilson. Eu não quero que as irmãs fiquem chateadas comigo não, viu? Quem foi que amamentou o menino? Joquebede. Quem foi que preparou o cesto? Joquebede. Quem foi que botou o menino lá na beira do rio? Joquebede. Quem recebeu o salário para criar o menino? Joquebede. Quando Deus falou com ele, falou de quem? Do pai. Eu queria que mais homens viessem aqui à frente, porque se alguém vai deixar uma marca na vida do filho, que vai durar uma vida inteira, se chama pai. O seu filho precisa saber quem é o Deus do pai dele. A sua filha precisa saber quem é o Deus do pai dela. Quando ele botou o nome do filho de Eliezer, ele disse: porque o Deus do meu pai me ajudou. Se a gente soubesse disso, irmão, que poder a gente tem na mão, na vida dos filhos. Não estou dizendo isso para desencorajar, não, tá, mãe? Jesus está ouvindo a sua oração. Jesus está ouvindo a sua oração. Vamos todos orar. Levante as suas mãos aos céus comigo e diga: Senhor,